Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, vocês estão vendo essa orquídea aqui, esse catasetum. Vou mostrar aqui para vocês, olha aqui ó. Estão vendo? Conhecem? Olha que coisa linda, gente. Esse aqui, gente, já está começando a passar a floração, ó, as abelhas já estão expulsando, roubando as polilhas todas. Não dura muito, mas olha que cacho bonito que ele deu, né, gente? Olha o tanto de flor. Esse aqui é o Catasetum fimbriatum, gente. Um dos catasetos mais bonitos que tem, né? Mais cultivados, né? Largamente cultivado, muito bonito e com muitas variedades. Tem mais de 20 variedades diferentes desse fimbriatum, gente. Beleza? Então o vídeo de agora vai ser para falar das suas fases do desenvolvimento, o seu comportamento, o jeitão da planta e aquelas dicas gerais de cultivo, como sempre, gente. Bora começar? Começando aqui agora, gente, as fases do desenvolvimento do fimbriatum, do Catasetum fimbriatum. Vocês podem notar aqui que ele está florido em pleno dia 25 de janeiro. E aqui estamos com esse fimbriatum aqui florido e aqui ao lado é um outro fimbriatum que acabou de acabar a floração. Esse é um fimbriatum que era de tonalidade um pouco mais escura. As pétalas sépala dele um pouco mais avermelhada e o labelo mais esverdeado. Esse aqui já é um labelo amarelo, tá bom? Mas todos fimbriatum, né? E fimbriatum por conta desses pelinhos, ó, aqui, ó, meio difícil, ó, tá vendo? Essas fimbrilas aqui, ó, no seu labelo, né? Essas fimbrilazinhas aqui, ó, parece ciliadozinho. Então, por isso que ele tem esse nome, gente. Beleza? E como é que ele se comporta? Bom, como eu falei, 25 de janeiro, pleno verão, e ele está florindo agora e o outro também acabou de florir. Então, podemos concluir que esse Catasetum, ele floresce predominantemente no verão, gente, exatamente. Ele tende a florescer mais ou na primavera ou no verão, mas às vezes acontece de florescer em outras épocas, mas o grosso das florações, o auge é primavera e verão. De outubro em diante até março, abril, ele muitas vezes está florescendo em várias regiões, tá bom, gente? Então, podemos ver e concluir o seguinte, ele está florescendo num bulbo já bastante desenvolvido. O outro fimbriatum, a mesma coisa, floresceu em bulbo bastante desenvolvido também, ó. Aquele bulbo ali ao fundo, esse aqui. Então, vamos continuar aqui nos fimbriatos, gente. Ele floresce nesse período. Aí agora, falando do seu desenvolvimento, né? Chega agora, né, nesse período de verão, ele já se encontra num desenvolvimento mais acelerado dos seus pseudobulbos, ó, vocês podem ver aqui. Então, vamos agora, voltando aqui, ó, para a primavera, final do inverno, início da primavera, esse Catasetum está saindo de sua dormência, ele está saindo de sua dormência completamente sem folha, sem nada, e começa a brotação. Aí essa brotaçãozinha vai crescendo durante toda a primavera, vai crescendo pela primavera, formando suas folhas e raízes. E aí a gente entra, verão, com o crescimento entrando na fase de maturação do seu pseudobulbo, já começando a engordar bastante. E nesse período, além da emissão de hastes florais, também a gente encontra um enraizamento bem acelerado ainda, tá bom? E o bulbo entrando na sua reta final de crescimento, ainda no verão, gente. Durante o verão ainda, ele pode botar uma haste floral nesse pseudobulbo, mas pode vir a repetir. Então é comum no fimbriatum a repetição de floração no pseudobulbo que já floriu, tá bom, gente? Então
ainda pode acontecer de vir outra haste floral nesse mesmo pseudobulbo. Ele muitas vezes costuma colocar de 1 a 3 vezes, vai repetir 1, 2, até 3 vezes ele pode repetir sua floração no pseudobulbo, gente. Beleza? E aí a gente sai do período do verão, acabou já a floração, ele já não está mais florindo. Ele está começando no outono, com o bulbo completamente maduro, suas folhas já ficando feias, amareladas, e aí ele vai tender no outono a começar a perder suas folhas, gente. E aí a gente avançando mais para o inverno, adentrando o inverno, acaba que ele entra novamente em dormência no inverno, nos períodos secos, caem suas folhas todas e ele entra em dormência novamente, ficando só os seus pseudobulbos, seus bulbos, como esses aqui, sem folhagem nenhuma, gente, beleza? Depois vem a primavera e aí o ciclo começa a se repetir com brotação, desenvolvimento inicial, enraizamento abundante e assim vai, tá bom, gente? E esse é o comportamento básico típico do Cataseto fimbriatum, gente. Bom, agora que eu falei do Cataseto fimbriatum, do seu comportamento, vamos para o jeitão do vegetal dele. Vamos lá. Jeitão do vegetal do Cataseto fimbriatum, gente. Para começar a falar de jeitão, eu vou aqui, ó, vamos começar como sempre pelas raízes. Então, virando aqui um pouquinho ele, ó, vocês vão ver um enraizamento abundante. E aqui podemos destacar 2 grupos principais de raízes no fimbriatum, ó. Nós temos aqui essa primeira raiz aqui mais engrossadinha, né, que é padrão para os catasetos. É uma raiz um pouco mais grossa, né? Essas aqui de calibre um pouquinho mais engrossado, que vocês podem ver aqui, né? Que são as raízes de fixação da planta e de alimentação, né? Que ela usa para absorver água e nutrientes, principalmente, e se fixar. Então, essas são as raízes principais e muito abundante no fimbriatum. Mas nós temos também um outro tipo de raiz que acontece no fimbriatum, que são essas raízes que crescem para o alto, ó. São raízes bem mais finas que costumam sair, ó, das raízes principais, como vocês estão vendo aqui, essas ramificações novinhas. São raízes pneumatóforas, normalmente, que formam a estrutura de ninho, gente. Essa estrutura de ninho ajuda, principalmente na natureza em que ele está em grandes árvores, palmeiras, em locais mais hostis para a captação de alimento, a ele segurar resíduos orgânicos, insetos mortos, bicho morto, até pássaro morto, coisa morta, qualquer resíduo orgânico que cai ali, que vai se decompor nesse ninho e vai ajudar a nutrir a planta ali, a chegar ao nutriente nas raízes principais, gente. Então, essa estrutura de ninho que ele forma com essas raízes fininhas, ajuda a planta a captar alimento também, a captar nutrientes, beleza? Então, esse é um cataseto que forma ninho, que tem essas raízes fininhas que crescem sempre para cima, raízes pneumatóforas, gente, tá bom? E aí a gente sai de suas raízes, que são bem interessantes, e vamos para o seu caule, para os seus bulbos, pseudobulbos, gente. Bom, eu vou afastar um pouco a imagem e vocês vão ver que é um cataseto de grande porte. O fimbriatum é um cataseto de médio a grande porte. Possui pseudobulbos bem avantajados, olha só. Então, eles, olha só, são pseudobulbos de médio a grande calibre, né? Podendo chegar a mais de 25 centímetros, né? Aqui 15 a 20 centímetros, mas podendo ficar ainda maiores. Vocês podem ver, é um cataseto relativamente grande, né? Com brotações abundantes, né? Então ele bota bastante pseudobulbo, é um cataseto que entocera bastante. Então, esse é o pseudobulbo, bem rolicinhos, né? Compridos, como vocês podem ver aqui. Então, esse é o pseudobulbo que quando está na dormência, ele adquire essa coloração da palha, meio esbranquiçada. E quando ele está em vegetação, ele
bem verde, ó, e bem avantajado, com bastante folha bonita. E, entrando em suas folhagens, podemos ver que são folhas grandes e finas também, ó. Como todo cataceto, nesse caso aqui são folhas grandes, bem desenvolvidas, quando na fase madura, e finas. É um cataceto de folhas finas também. Bom, gente, podemos ver aqui, não tem nenhuma diferença em relação à folha a outros catacetos. Relativamente larguinho, ó, uma folha larga, muito bonita quando está na fase de crescimento. Aí saímos de suas folhas, gente, e entramos na fase aqui na inflorescência, na haste floral e nas flores do cataceto fimbriato. Bom, a haste floral do fimbriato, gente, ela, quando bem desenvolvida, vocês podem ver aqui, é uma haste bem volumosa, ó. Vou segurar ela assim, ó. Vocês podem ver uma haste de uns 50 centímetros de tamanho, mole, né? Ou mais até. E tem muita flor aqui, tem mais de 20 flores nesse cacho. Então, um cataceto fimbriato bem desenvolvido pode dar uns 30 flores por cacho floral. Olha só, haste muito bonita. No caso, claro, da floração masculina. Bom, e já que eu falei em floração masculina, falamos da haste floral bem volumosa, vamos entrar em suas flores. E, como eu falei, as suas flores, gente, eu vou ver se eu acho a imagem. Se eu achar a imagem, vai estar aqui. Se não, só vai ficar mesmo no áudio. Como eu falei, que ele tem muitas variedades, o fimbriato, tá bom? E de cores, tem uns bem vermelhões escuros, uns mais verdes, uns mais amarelos, enfim. Tem muita cor bonita esse fimbriato. Ele, como qualquer outro cataceto, em relação às suas flores, ele tem os seus sexos separados e as flores têm diferenças marcantes. Então, essa aqui é a flor masculina, é a cor típica do cataceto fimbriato. E esse cataceto, pessoal, a sua flor feminina parece aquele capuzinho esverdeado, grande, no caso desse aqui, e ainda pode ocorrer a floração hermafrodita. Quando tende a ser uma haste masculina, é sempre uma haste pendente, mais fina e volumosa, com bastante flor. Quando é uma haste puramente feminina, gente, são hastes pequenas, curtas, engrossadas e que normalmente crescem mais para cima, com poucas flores. Normalmente elas comportam pouquíssimas flores, bem diferente da haste masculina. E ainda pode sair uma haste mista, com flores masculinas, hermafroditas e femininas também, tudo na mesma haste. Pode acontecer também, gente, beleza? E a sua flor, gente, ela é bem perfumada, né? Tem um perfume agradável. Dura mais ou menos uma semana, não chega nem uma semana direito, porque ela atrai muita abelha euglossa, então fica tomado com aquelas abelhas esverdeadas, gente, lindas, lindas, lindas. Só que elas roubam as políneas e aí, rapidinho, a haste floral vai embora. Aqui, ó, já tem várias sem polínea que já estão murchando já, tá bom? Então, esse aqui é o jeitão da planta do nosso cataceto fimbriato, gente. E agora que eu terminei o seu jeitão, vamos falar das dicas rápidas de cultivo dessa magnífica planta. Vamos lá? Dicas rápidas de cultivo do Catasetum fimbriato, gente. Bom, como todo catasetum, ele é uma planta que aprecia muitos climas quentes, úmidos, mas por ser um catasetum de ampla distribuição geográfica, né, ele ocorre em vários estados, vários locais, então ele aceita uma diversidade boa de climas. Porém, os climas quentes, seja seco ou úmido, normalmente acabam sendo melhores para o seu cultivo, tá bom? Climas severamente frios, normalmente eles não toleram bem. Mas, como eu falei, é um cataseto amplamente distribuído, então ele é um cataseto, digamos, de fácil cultivo, muito cultivado justamente por isso também, além da beleza de sua flor. Termo de ambientes, gosta de um ambiente, ó, como vocês podem ver aqui, bem iluminado, é uma ponteira, com boa ventilação e tendo boa umidade no ar, fica tudo mais fácil também. Joia?
Aí do ambiente, que a gente já falou, iluminação e tudo. Em relação agora a vasos e substratos para o cataceto fimbriato. Cataceto fimbriato, vocês estão vendo aqui, ó, o meu tá, no caso de vasos, ele tá na PET, com reservatório. Então, na verdade, esse aqui tá na PET sem reservatório, mas podemos utilizar a PET com reservatório. Esse aqui tá sem reservatório. Esse do lado aqui, ó, esse outro fimbriato aqui que já floriu, tá na PET com reservatório. E ambos floriram muito bem. Esse aqui está com reservatório e esse está sem. Ambos estão muito bem cultivados. Vocês podem ver na PET. Então, podemos utilizar aqui para o cataceto vasos do tipo PET, né? Vão muito bem. Vasos de plástico comum. O pessoal cultiva muito também em vaso de barro, já vi. Cachepô de madeira também, se o seu ambiente é úmido e tudo, vai funcionar bem. E até toco de madeira, placas de madeira, também cultiva bem, além de árvores, claro. Tá bom? Então, o cataceto você pode cultivar das diversas maneiras possíveis, só atentando a questão do seu ambiente, da umidade que ele tem, da ventilação, para você ajustar o melhor método para as suas condições, tá bom? Agora, em relação a substrato. Substrato, aqueles substratos que a gente usa normalmente em orquídeas, são usuais aqui para o fimbriato também, ou seja, casca de pinus tratada e nova com carvãozinho e brita, ou casca de macadâmia também, e brita e carvão, enfim, os mesmos substratos mistos que a gente utiliza em outras orquídeas, podemos utilizar aqui no fimbriato. Sempre com grossura mediana, nem muito grosseiro e nem fininho demais, tá bom? Aí, saindo do substrato e dos vasos, vamos agora à questão de rega e adubação, gente. Em relação à rega, ele deve ser regado como outras orquídeas, ou seja, secou o substrato, é hora de molhar. E quando for molhar, rega com abundância, para escorrer bem a água, ou para encher o reservatório no caso, tá bom? E aí, secou de novo, molha de novo. Quanto tempo vai levar para isso acontecer, gente, para eu regar? Vai depender de cada local, gente. Não existe uma receita de bolo padrão para todo mundo. Cada local vai ser de um jeito. Se seu lugar leva 2 dias para secar, você vai molhar de 2 em 2. Se leva uma semana, você vai molhar uma vez por semana. Se seca todo dia, você vai ter que molhar todo dia. E isso vai variando ao longo do ano e da idade do substrato também, gente. Tá bom? E em relação à adubação? Bom, catacetos podem ser adubados com aqueles adubos tradicionais de orquídea, né? Que a gente dilui na água e aplica. É recomendado, vale muito a pena. E também, gente, complementação com adubação orgânica ou organomineral de liberação lenta. Podendo utilizar, no caso dos de liberação lenta, o osmocote ou basacote. E adubação orgânica pode ser a torta de mamona com farinha de osso ou o bocache. Isso a cada 2 ou 3 meses, está repondo no cantinho do vaso. Beleza? Aqui eu estou usando bastante o bocache na adubação de liberação lenta com ótimos resultados, gente. Vocês veem aí pela floração, né? Ultimamente eu estou usando só o bocache aqui. Joia? Aí saímos de adubação, vamos falar aqui de pragas e doenças, gente. E as pragas e doenças? Bom, como outros catacetos, dentre as principais pragas temos as cochonilhas, que são terríveis. Nós temos os ácaros, que quando atacam também fazem um estrago com o cataceto. Principalmente locais mais secos, tende a ter muito problema com ácaros. Locais muito secos e quentes tendem a ter um problema exagerado com ácaros. E aí tem que estar fazendo controle com acaricidas, calda sufocáustica ou outros produtos à base de enxofre. Tá bom, gente? No caso cochonilha, inseticidas diversos que sejam eficientes para a cochonilha vão resolver. E uma outra praga que tem incomodado muito os cataceteiros e quem cultiva cataceto é uma praga que ataca basicamente só o botão floral ou a flor aberta,
são os gorgulhos. Aqui eu não vou ter nenhum para mostrar para vocês, gente, mas aqui tem época que eles atacam muito, tem ano sim, ano não. Os gorgulhos aqui não deixam a haste vingar. Ano passado, esses dois mesmos catacetos fimbriato tentaram florescer 2 a 3 vezes. E nas 2 a 3 vezes, hastes muito grandes assim, quando elas estavam bem próximas de abrir, só vi os botões caindo, secando e caindo tudo e não abriu nada. Mas aí quando você olhava mais de perto, você via eles todos marcados com buracos e raspados. Eram pequenos besourinhos, gente, pretinhos. Pequenos besourinhos que aqui não tem nenhum, dessa vez não tem nenhum, que comiam as flores, né? Iam raspando e comendo, fazendo buraquinhos redondos, e simplesmente faziam com que as flores abortavam e não seguravam nenhum. Isso tem sido um problema, esses besourinhos, esses gorgolhinhos nos catacetos. Praga de controle complicadinho, porque eles morrem com inseticidas. Só que se você aplica inseticida nas hastes florais, a tendência também é danificar ou abortar as flores. Então esses gorgulhos têm sido relativamente problemáticos no cultivo de cataceto. E quando eles não fazem a haste abortar inteira, muitas vezes ela aborta metade, ou sobra poucos botões e eles já abrem defeituosos e não duram nem 2 dias direito, gente. Então, só para falar de mais uma praga que tem sido chato em cultivos de cataceto. Melhor controle dele, gente, tem sido, quando possível, o uso de sistêmicos. Antes da haste se formar, com a haste ainda nova, para evitar a perda dos botões. Beleza? Ou até a catação manual em casos muito, assim, de poucas plantas e tal. Mas é aquela praga que às vezes aparece e às vezes não aparece, gente. Então, tem que ficar atento com o gorgulho, tá bom? Que não tem nenhum dessa vez para mostrar para vocês, mas eles acontecem. E em relação às doenças, gente, as doenças são as mesmas que acometem outros catacetos, a podridão bacteriana, podridão negra, canela seca e outras orquídeas também. Manchas foliares, que no caso, quando as folhas já estão maduras, o bulbo completamente formado, não são um problema. E o controle segue o mesmo que a gente pode usar para outras orquídeas. Prevenção com bordaleza, com produto à base de enxofre e outros produtos também, tá bom? Local bem ventilado, cuidar das questões de cultivo, você evita uma série de doenças. Evitar que ele fique pegando chuva no miolo das brotações para não apodrecer, tudo isso vai favorecer que sua planta fique saudável, além de uma boa nutrição e controle das pragas. Aí, saindo agora, indo para a parte de replantes e divisões, gente. Bom, no fimbriato não é diferente de outros catacetos, a gente vai dar preferência para replantá-lo quando ele estiver na dormência ou saindo da dormência, com aquele pontinho verdinho, pequenininho para a brotação, tá bom? Ou então ele na dormência completa, a gente pode fazer o replante e divisão. Normalmente, né, final do inverno é a época para a gente fazer esses tratamentos nele. É interessante fazer a divisão e com o tempo, você fazer ou aquela divisão parcial, mantendo no mesmo vaso para estimular várias brotações. Assim vocês evitem de perder os bulbos traseiros, pois com o passar do tempo, eles vão murchando, encolhendo e acabam secando, se não fizer essa divisão. Então a planta fica com muito bulbo vazio, se a gente não faz essas divisões regularmente, tá bom? E, no mais, gente, era isso que eu tinha que falar sobre o cataceto fimbriato. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deem aquele joinha, se inscrevam no canal ativando o sininho e, no mais, gente, nos vemos em outros vídeos. Mais um pouquinho de cataceto fimbriato para vocês aqui. E um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau.